aí, tudo bem com vocês, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, num tom mais reflexivo, né? Inclusive eu tenho uma convidada, né? Uma amiga muito especial que eu encontrei, que a vida colocou na minha jornada, né? Esses últimos tempos. E eu sou muito grata por isso, sabe? E não só, né, sobre essa questão, mas me levantou alguns contextos, assim, que me fizeram pensar o porquê que eu tomei os caminhos que eu tomei. Lembrando, né, quando eu estava editando esse vídeo, né, inclusive, eu comecei a pensar 10 anos atrás, né, talvez esse vídeo seria um vídeo que eu gostaria de ter escutado há 10 anos atrás. Quando a gente para pra pensar, né, não que exista um arrependimento, porque eu acredito que tudo vem ao seu tempo, né, durante o nosso... Cada um tem o seu timing, né, de aprendizado, de evolução e tal. E a gente precisa respeitar isso, né. Então, eu me lembro que 10 anos atrás, lá naquela época do desabafo de Majapa, né, e durante todos aqueles anos, né, eu tava como se fosse que tivesse colocado um preço de cavalo, sabe? E eu só conseguia enxergar assim, né? Fora isso, eu tava muito presa, né, a algumas crenças e valores que me foram ensinados naquela época, né? Desde a adolescência e tal. E esse tipo de coisa, né, tem algumas crenças que limitam a gente de ser quem a gente é, na verdade, né? A nossa própria verdade, nossa essência, né? Então, o que acontece? Quando eu tava trabalhando que nem um camelo, trabalhava muito, e eu achava que a vida era aquilo, né? E aí eu entendi que a vida não vem com um manual de instrução. Você deve fazer isso. Isso é o que os nossos pais dizem, né? Existe aí uma estruturinha básica, né, de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Pirâmide de Maslow, para quem conhece aí, que é a primeira estrutura, né, de suas necessidades básicas, e isso vem vindo desde aquela época. Então, nada de errado com isso. Só que muitas das nossas crenças, quando foram ensinadas lá atrás, sabe, pelos nossos pais, pelas as pessoas que a gente encontrou na nossa jornada, né, eles ensinaram o que eles sabiam daquela época e veio repercutindo até os dias atuais. Então, o que acontece? Muitas dessas crenças, às vezes, a gente vai vivendo a vida e passa a limitar a gente de algumas coisas, né, e vai gerando medos, vai gerando limitações, vai gerando aqueles sentimentos contraditórios, eu não mereço, eu não posso isso, eu não posso aquilo, sabe? Então é uma série de coisas assim, sabe? E esse vídeo fez refletir bastante coisa pela jornada que eu tomei. E passei 10 anos trabalhando que nem um camelo, só que daí eu fui embora pro Brasil e foi toda aquela história que eu contei pra vocês, né? Que um outro contexto de mundo se abriu pra mim, uma nova visão de mundo se abriu pra mim, né? Hoje eu posso dizer que eu sou grata pelo caminho que eu tô andando hoje, e talvez por essa mudança de mindset que eu tenha conhecido essa minha amiga, que tenha conhecido outras pessoas com a mesma mentalidade, com o mesmo gana, a mesma força, sabe? De poder lutar pelos seus ideais, lutar por ser você em essência, né? Pessoas que estão vivendo seus propósitos. Então isso foi muito crucial pra mim, sabe? Porque eu pude me permitir, né, estar aberta pro aprendizado, né? E eu acho que eu aconselho isso pra você hoje, se você tá vendo esse vídeo. Esteja aberto a todo tipo de aprendizado, porque cada pessoa que entra na sua vida é como se fosse um professor, ele sempre tem alguma coisa para ensinar, né? Ele pode ensinar a você não ser como é aquilo que ele está expondo, e ele pode ensinar coisas que você pode colocar na sua vida, né? Então, toda pessoa que entra é um professor pra gente, né? Então, se você tiver essa mentalidade, eu acredito que coisas boas vêm pra você. Quando eu me permiti dar uma virada de chave na minha vida, me doeu muito, porque quando a gente tá apegado a algumas crenças limitantes, né, eu achava que naquela época, né, que eu ficava trabalhando que nem um camelo, eu tinha que juntar dinheiro pra ir embora do Brasil, tudo não sei o que. Então, beleza, né, eu cumpri a minha meta, né, daquela época, só que
eu não sei, por um contexto de vida, né, por respeito à evolução, ao timing, né, da vida, que cada um tem o seu timing, né, talvez eu precisaria ter vivido tudo isso antes, né, do que eu tô vivendo hoje. Mas eu não posso dizer que lá, quando eu comecei a virar a chave, eu pensei, nossa, eu poderia ter virado a chave muito antes, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu acreditava nos ideais que meu pai ensinou, no ideal que as pessoas da sociedade ensinavam, sabe? E sabe aquela coisa? A segurança, eu preciso ter um emprego, eu preciso ter um pé de meia gordo, né? Isso tudo é muito válido, sabe? Mas quando você tá muito assim, como eu fiquei lá atrás com preço de cavalo, né? Muitas vezes a gente impede de ser quem somos, na verdade, né? E quando a gente se permite ser quem a gente é, pode dar muito certo, sabe? Isso se você estiver na caminhada de se autoconhecer, nessa caminhada de você encontrar mesmo o seu propósito de vida, sabe? De você encontrar, eu gosto de fazer isso, mas por que isso não pode virar um trabalho, um negócio, uma empresa, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido. Pode ser um grande projeto, entende? A gente tem que se permitir fazer isso de vez em quando, porque às vezes, se você tá muito assim, né, muito no preço de cavalo, como eu fiquei 10 anos atrás, né, você vai conquistar algumas coisas na sua vida, né, mas aí você vai perceber se aquilo que você tá pagando vai valer a pena na sua vida, né, vai valer. Tem pessoas que são muito extremamente materialistas e pode ser que vai valer a pena, certo? Porque eu vou ter 10 casas, porque eu vou ter isso, porque eu vou ter aquilo, não sei o que. Então, cada um tem a sua percepção de vida, né? E cada um vai ver o que vale na vida, né? O que vale a pena na vida dela. Eu, por exemplo, eu valorizo muito aprendizado, né? Então, assim, eu não fico olhando muito o preço das coisas quando eu preciso aprender alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver de pagar um curso, se eu tiver de pagar mentoria, se eu tiver de pagar qualquer outra coisa nesse sentido de aprendizado para minha evolução e nas áreas da vida, eu vou pagar, entende? Só que tem pessoas que elas têm outra visão de mundo, né? Ela fala, não, se der um dinheiro que eu vou gastar e não sei o que, sabe? Prefiro comprar uma televisão, ou prefiro comprar um carro, ou prefiro comprar, sei lá, uma casa, né? Não sei. Então, cada um tem sua percepção de vida. Então, a reflexão que entra aqui é o seguinte, né? Muitas vezes a gente tá cego para as coisas que tá bem no nosso nariz, entende? Muitas vezes a gente se deixa ser bombardeado com coisas externas, entende? Sendo que aqui dentro já tem todas as ferramentas que a gente precisa, né? E aí é a questão de você se permitir entender o que é que você você veio fazer no mundo, né? Eu muitas vezes já falei aqui dentro do canal, né? Tem pessoas que gostam de cuidar de idosos, tem pessoas que gostam de pintar a unha, tem pessoas que gostam de fazer um monte de outras coisas, entende? Tem gente que gosta de lecionar, né? Várias outras coisas aí. E cada um vai despertando alguns dons, né? Alguns talentos aí. E às vezes ela já até sabe o que é, né? Então, se permitir se descobrir. Eu acho que essa foi a chave. Eu dei muita topada na minha vida, porque eu achava que eu deveria seguir o que a sociedade estava falando, né? O que meu pai dizia. Na verdade, meu pai nem deu muito pitaco em relação a isso, mas meu pai sempre falou assim que eu devia de fazer o que eu gosto de fazer na vida. Porque é uma coisa que eu vou fazer, né, a vida toda, até no final dos meus dias. Então, que vale a pena, né? Meu pai sempre falou isso, né? A gente vem de uma família onde as pessoas eram comerciantes e tal, e sempre teve essa mentalidade. Então, assim, se permitir, né, se colocar a servir, né? A servir que eu falo assim, qualquer coisa que você faça na sua vida, que você coloque amor naquilo que você faz, sabe? Não importa o que você faça. Se você tá contente dentro do seu trabalho e você se encontrou dentro daquele seu trabalho, ótimo, né? Eu trabalhava na fábrica há 10 anos atrás e eu fazia porque eu tinha uma meta, né? Eu queria estudar,
queria comprar minha casa, etc e tal, coisas que sobre a estrutura básica, né, que eu tive que recomeçar minha vida depois que eu vim para o Japão. Se permitir, é o seu coração que vai guiar no seu caminho, entende? Porque ele sabe, quando o troço não tá bom, ele dá um sinal, entende? Então eu passei 10 anos da minha vida e ele tava dando sinal. Sinal a quê? Ficar doente, ficar deprimido, ficar sintomas, entendeu? Ansiedade. E tem várias pessoas aqui no Japão assim, né, nesse mesmo sentimento, entende? Eu poderia ter aprendido muitas coisas antes de estar sofrendo tudo aquilo, né? Mas eu fui só aprender depois que fui embora pro Brasil, né? E outras coisas foram aparecendo na vida da gente, né? E aí, o que acontece, né? Eu quero trazer para vocês um pouco, né, dessa história da minha vida, né? Eu vou contando devagarzinho e no que eu trabalho hoje, tá? Mas agora, especificamente, né, eu vou compartilhar com vocês, né, como se fosse um depoimento, um videozinho que a minha amiga passou pra mim, tá bom? Eu gostaria muito que vocês se colocassem, se permitissem, né, a ouvir-nos, tá bom? Olá, meu nome é Ana Paula, vou deixar registrado. Hoje é o meu último dia aqui no Japão, país que eu vivi 7 anos. Eu tô aqui no parque de Tennoji, em Osaka, mas daqui a pouco eu vou pro aeroporto, que eu embarco hoje à noite. Eu vim pro Japão há 7 anos, realizando um sonho, que era morar aqui, nesse país que eu gostava tanto desde a adolescência. Mas a gente vai crescendo e vai desenvolvendo novos sonhos, e eu percebi que os meus novos sonhos, eles não envolvem estar em um lugar específico, eles envolvem outras coisas, que eu posso estar em qualquer lugar, enfim. E então eu decidi que eu queria sair daqui, que eu precisava ver uma experiência nova, e resolvi então ir para a Suécia, que é o país do meu namorado, e agora eu vou embarcar no voo da Emirates, vou para Dubai, de Dubai para a Suécia, esse é o plano. E bom, dá um pouco de tristeza de deixar um país que eu fiquei tanto tempo, mas eu acho que a gente não pode estagnar, a gente não pode deixar o medo nos controlar, pensar, eu quero mudar de vida, tem tantas coisas que eu quero fazer, mas e se não der certo? E deixar esse medo nos controlar. Eu acho que a gente tem que se mover pela fé e se lançar ao desconhecido. Quando eu falo em fé, não estou falando de religião, mas a fé de acreditar que é capaz, as coisas podem acontecer na sua vida, que você precisa se permitir ter um propósito, seguir esse propósito e enfrentar as dificuldades, e enfrentar os medos, porque se a gente não se lança ao desconhecido, a nossa vida não muda. Se você não pode querer mudar, realizar um sonho, se você tiver medo de se permitir, você ficar trancado, ficar dentro da toca, ficar em algum lugar fazendo o mesmo trabalho, vendo as mesmas pessoas, tendo a mesma rotina e com medo, até às vezes tendo oportunidades, mas com medo de agarrar essas oportunidades, porque essas oportunidades vão te levar para uma situação nova e você não sabe o que vai acontecer nessa situação nova. Eu acho que a vida é curta e ela é muito única, e a gente precisa se permitir, mais do que tudo, viver essa vida do jeito que a gente quer, e então dar um passo de cada vez para realizar os nossos sonhos e acreditar que as coisas são possíveis, que às vezes é difícil, mas as coisas são possíveis. Tem que correr atrás, tem que se abrir ao mundo, tem que enfrentar o mundo, e é uma coisa que eu decidi nessa minha jornada, desde que eu saí do Brasil. Eu decidi que eu queria enfrentar o mundo, e agora mais do que nunca, eu tendo novos sonhos, novos projetos, eu quero me permitir realmente me lançar ao desconhecido
e permitir que as coisas aconteçam na minha vida. E se algo dá errado no meio do caminho, não tem problema dar um passo para trás, repensar, recomeçar, mudar de ideia, não tem problema nenhum. Mas é importante não deixar o medo te controlar. E é isso que eu tenho feito. Bom, Sayuri pediu para eu gravar esse vídeo e eu fiquei muito feliz. E a Sayuri foi uma amiga assim muito inesperada que me surgiu nos últimos tempos. Realmente parece que tem pessoas que o universo nos envia e elas têm algum significado. E eu senti isso nela. Eu senti que eu tinha muito a aprender com ela, com a espiritualidade dela, com tantas coisas que eu tenho interesse e ela sabe muito melhor do que eu. E tem sido uma amizade incrível, que eu sou muito grata. É uma pena que acontece que as pessoas mais legais assim que eu conheci nos últimos tempos tenham sido nos últimos tempos e agora eu vou pra longe delas, mas enfim, a internet tá aí, a gente nunca tá verdadeiramente longe nesse mundo, tudo é uma questão de perspectiva. As crianças estão correndo aqui em volta também. As crianças estão bem felizes, brincando aqui em volta. Mas assim, falando um pouquinho de mim só, eu sou jornalista, trabalho como jornalista, sou escritora também, tenho um livro publicado. Os meus projetos daqui pra frente envolvem mais essas duas coisas. Outros livros que eu pretendo publicar e quero trabalhar nisso, outras áreas que eu quero explorar dentro do jornalismo, enfim. E eu quero ser livre, acho que todo mundo quer ser livre, ninguém quer ficar preso num trabalho, numa rotina. Tem gente que gosta, mas eu tenho um espírito livre, a Sayuri tem um espírito livre. Eu acho que quem tem um espírito livre tem que correr atrás disso. Agora eu fico pensando, eu tô indo pra Suécia, mas por quanto tempo? De repente eu posso daqui a um tempo passar a pandemia, eu fico mais um pouco no Japão, eu vou pra outros países, eu posso ficar aqui e ali fazendo as minhas atividades. E isso é felicidade pra mim, é liberdade. Eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de trabalhar do meu jeito. E eu quero ser livre, não quero ser controlada por nada, ter horário, ter período de férias. Eu quero estar aqui e lá ao mesmo tempo e onde der na telha e fazendo as coisas que eu amo. E o principal, vivendo com criatividade. Eu percebi que eu sou feliz se eu vivo com a plenitude da criatividade. Então é uma autodescoberta que eu venho passando, que tem se intensificado. Cada vez mais as coisas ficam claras para mim, o tipo de vida que eu quero ter, que eu vou correr atrás, porque eu não desisto, sou extremamente persistente, não importa os obstáculos, eu posso cair, eu levanto, saio caminhando, caio de novo, levanto, saio caminhando. Eu acho que é assim que a gente tem que ter, porque enquanto a gente não desistir, a gente alcança as coisas que a gente deseja na vida. A gente só vai ser derrotado no dia em que realmente jogar a toalha e se frustrar e esquecer. E eu não sou o tipo de pessoa que se deixa se frustrar facilmente. Eu corro atrás. E é isso que eu desejo para todo mundo. Que as pessoas despertem, as pessoas acordem e que elas corram atrás, elas descubram o que elas realmente querem da vida e elas corram atrás disso. Se permite sonhar, buscar oportunidades e se permitir sair da zona de conforto. Tomar riscos, porque quando a gente não toma riscos, a gente não ganha nada, a gente tem que estar sempre tomando riscos, mas nada na vida é permanente, nenhum erro vai acabar com a sua vida, tudo pode ser repensado, pode se dar um passo para frente, pode se dar um passo para trás, então é isso aí. Falei demais, desculpa, mas era esse o recado que eu tinha para passar. Eu não sei se só a Sayuri vai ver, se mais alguém vai ver, mas eu deixo essa mensagem. Beijo, tchau, tchau. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? Que ficou aqui mais uma reflexão aí para vocês, né? E o que eu diria hoje, o vídeo que eu tô fazendo hoje, né? Talvez seria um vídeo que eu gostaria de ter escutado há 10 anos atrás. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Um pouco reflexivo, um pouco diferente, né, dos vídeos anteriores, tá bom?
Mas é isso, gente. Tentem escutar o coração de vocês, né? Ele dá sinais. Se o negócio não tá legal, ele vai dar sinais, ele vai gerar sintomas, né? E aí que tá na hora de, né, dar uma despertada aí, né? Hoje a gente tem recursos, né? Na minha época, 10 anos atrás, não tínhamos os recursos que a gente tem hoje, tá bom? E eu só quero que vocês estejam abertos para isso, né? Que as coisas estão muito mais... Eu acho que a gente está muito mais privilegiado hoje do que 10 anos atrás, vamos dizer assim. A gente tem recursos, tem tecnologia, né? É só a gente explorar mais um pouquinho e direcionar o nosso caminho, tá bom? Gente, de coração, eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, tá bom? E é isso, gente. Deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? E um grande beijo. Tchau, tchau.